Uma boa madrugada, meus queridos amados irmãos, para todos vocês, e a paz do Messias chamado Cristo Jesus, para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, e para os que ainda vão assistir também, a paz do Messias chamado Cristo Jesus, nessa madrugada. E eu estou aqui, lendo e meditando na palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E convido a vocês que ouçam e prestem bastante atenção e, se gostarem da leitura, deixem seus likes, comentem, compartilhem e ouçam com clareza nesta madrugada a palavra do Messias chamado Cristo Jesus nessa noite, porque em todo tempo Deus é bom. E sem sua palavra, que é o seu Filho, tudo que foi feito, sem ele, nada poderia ser feito. Nada se fez sem ele. E a gente, vamos ler juntos, você aí e eu aqui, em duas Bíblias. Nessa e nessa daqui. Aqui está escrito sabedoria e prudência. Salomão pediu sabedoria a Deus para governar o seu povo. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, 28. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão. Durante a noite, Deus disse: Salomão, Salomão, filho do meu servo Davi, pede o que quiseres a mim e eu te darei. E trazendo para o tempo de hoje, para os coraçõezinhos e a mente de muitos, estão aflitos, sendo perseguidos, maltratados, rejeitados por terceiros e não pelo Senhor. Peçam a Ele que Ele dará a você. Os que estão doentes, enfermos, também peçam a Ele a cura, saúde, o milagre, a bênção, a proteção divina. Se acheguem-se a Ele e Ele se achegará a vocês. Fujam da aparência do maligno e Ele fugirá de vocês. E diz a mim, meu servo, o que você quiser e eu te darei. O versículo 28. E todo o Israel ouviu dizer do sábio veredito do rei e passou a respeitá-lo de acordo
de todo o seu coração. Todo Israel ouviu dizer dos sábios, veredito do rei, e passou a respeitá-lo de todo o coração, pois constatou que a sabedoria divina operava em sua pessoa para julgar e fazer justiça. O rei Salomão, ele julgava e fazia justiça com o julgamento. Aleluia. E sabemos da história do rei Salomão que ele julgou um caso de duas prostitutas. As duas moravam juntos na mesma casa, porém uma teve um filho primeiro, a outra teve depois. A que teve o filho primeiro se embolou por cima do seu filho à noite, dormindo, matou. E a que teve o filho por último, estava com ele vivo. Então ela trocou. Colocou o filho morto do lado da outra mulher, da sua amiga, sua companheira. E pegou o seu filho e colocou junto com ela. Então pela manhã foi uma grande confusão de manhã naquela casa, das duas. Esse é meu filho? Não, não é seu não, o seu é o que está morto, o meu é o que está vivo. Então levaram o caso ao rei Salomão. Ele julgou esse caso. Porém, a que tinha tido seu filho e matou por se embolar por cima da criança à noite, ela dizia para o rei Salomão: o filho vivo é o meu filho, o morto é o dela. E a verdadeira mãe dizia: não, ele é o meu filho, o que está vivo, o que está morto é seu. Aí então, a que dizia: não, Senhor, o vivo é o meu filho, dê o meu filho vivo a ela. Eu prefiro ver ele vivo do que ele morto. Mas o rei Salomão, ele disse, antes de ela falar isso, ele disse: trazei-me uma espada bem afiada. E trouxeram a espada. Aí ele disse com os seus empregados, né, os seus soldados: partam a criança em 2 pedaços, no meio. Dê a metade para uma mãe e a outra metade para outra. Aqui era a mãe disse: não, meu senhor, não, meu senhor. Dê o meu filho a ela, porque eu prefiro ver ele vivo do que ele morto. Mas a que não era mãe dizia: corta logo, mata logo. Divide logo no meio, é um pedaço meu e um pedaço dela. Então, o rei Salomão disse: pegue a criança e dê a mãe dele. A que quer o bem para o seu filho. A que está querendo o mal não é a mãe. Mas a que está pedindo o bem para o seu filho, ela é a verdadeira mãe. Porque todas as mães, ela só quer o bem dos seus filhos. E só pede a Deus o bem para os seus filhos. Todas elas. E dá a entender que mesmo longe e mesmo perto, ou longe ou perto, ela preferiu ver o seu filho vivo do que morto. Ela não queria um filho morto, mas sim um filho vivo. E foi-lhe dada a sentença. O rei Salomão, ele mandou dar à criança a verdadeira mãe. E assim é que é do mesmo jeito o amor de Deus pelos seus filhos.
e pelaqueles qual estão enfermos, doentes, estão precisando, necessitados de cura, de milagre, de bênção. É só pedir a Ele que Ele dará. Então, meus queridos amados irmãos, sei que vocês gostariam muito de ouvir a palavra por, por completa, sida lida, mas eu vou ler para vocês. O versículo 6 ele diz, não, vou repetir de novo, vou ler o versículo 5. Em Gibeão, Iabe apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse, Salomão, meu filho, servo meu. Salomão, Salomão, pede o que desejares e eu te darei. Pede. No versículo 6. Ao que Salomão respondeu, tu demonstraste grande benevolência. Demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai. Porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. E eu também andarei. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele, meu pai, Davi, e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono, para dar continuidade à obra do trabalho do Senhor e do meu pai. Cuidar do povo do Senhor. Então, no versículo 7, agora, pois, Yahvé, ó Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi. Agora estou no lugar do meu pai, mas eu não sei eu liderar um povo, porque sou novo demais. Mas eu não posso de um jovem, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Versículo 8. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. É como as areias do mar. Versículo 9. Dá, portanto, ao teu servo um coração sábio, porque ninguém nasce com um coração sábio. É o Senhor nosso Deus quem dá. Então peça a Ele. Seja sábio. Peça a Ele que Ele dará a você. Que possa discernir entre o bem e o mal. Então, abandonem o mal. Afastem-se do mal. Acheguem-se a Deus. E o mal fugirá de vocês, e Deus se achegará a vocês, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. E equidade quer dizer em fidelidade. Pois, sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu
grande povo? Ninguém. Ninguém. Sem sabedoria, sem entendimento, sem conhecimento, ninguém pode liderar um povo se Deus não der a ele. Mas para que Deus dê, tem que pedir. Versículo 10. O desejo de Salomão muito agradou a Deus, o Senhor. Versículo 11. Por esse motivo Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido e já não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça. A justiça de Deus para o ser humano traz vida longa para ele. A sabedoria de Deus para o ser humano também traz vida longa para o ser humano. Porque todos os que conhecem verdadeiramente a justiça e o temor de Deus não andam fazendo astúcias, não praticam astúcias, fogem delas e se achegam a Deus. Versículo 12. Farei o que pediste, eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti, nunca mais vai haver. Nunca vai haverá. Nem antes houve e nem depois de você, meu servo, ô Salomão, vai haver. O 13. Também te dou o que não preteaste, riqueza. Te dou o que não, ou te dou o que tu não me impediu, riqueza, mas eu te dou. E glória, mas eu te dou. Tu não me pediu. Essas duas coisas que você não me pediu, riqueza e glória, eu te dou. Eu acrescento. Aleluia. Glória a Deus. Porque você só me pediu sabedoria e um coração contrito. Só me pedisse isto. E não me pediste riqueza. Mas isso eu te dou. Riqueza e glória. De modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti, e nem depois de ti. Versículo 14. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedeu teu pai Davi, o meu servo, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. O ser humano que se decidiu a fugir do mal, da aparência do maligno, e se achegar até a Deus, vai viver muito tempo na terra, porque o maligno ele vai ter que dar os pulos dele para bem longe de você. Porque Deus se chegou a você e está na sua vida. O 15. Então Salomão despertou
do sono e compreendeu que havia tido um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor. Sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas e de comunhão e concedeu um banquete a todos os seus servos. Reuniu todos seus servos e fez um lindo banquete para eles. Versículo 16. Certo dia, duas prostitutas, agora chegou a parte que vocês queriam ouvir. Versículo 16. Certo dia, duas prostitutas aparecem diante do rei Salomão para receber seu veredito. Versículo 17. Então uma declarou, uma das mulheres: Ó meu senhor, eu e esta mulher moramos juntas na mesma casa, e eu dei à luz um filho primeiro, e ela estava comigo na casa. Versículo 18. Repito, versículo 18. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas. Naquele momento, não havia mais ninguém na casa onde nós morávamos, ou aonde nós moramos. Versículo 19. E o rei Salomão escutando, ouvindo, para poder dar a sentença. Versículo 19. Ora, certa noite morreu o meu filho. Perdão, eu me equivoquei. Versículo 19. Ora, nesta noite morreu o filho desta mulher, pois ela dormindo virou-se sobre seu filho e o sufocou, se embolou por cima da criança e matou. Versículo 20. É madrugada, o sono chega, mas nós pedimos forças a Deus que nos permita a suportar mais um pouco o sono para nós lermos e meditarmos. Versículo 20. Então se levantou durante a noite, retirou meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia. Então se ela retirou, você viu, você estava dormindo, então você já está mentindo. Como que você estava dormindo e ela tirou seu filho, vivo como você fala, e você viu. Então, para você ver, você tinha que estar acordada. E se tivesse acordada, você não teria deixado. Mentirosa. Vou ler de novo, versículo 20. Ela então se levantou durante a noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia. Colocou-o ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Então, como é que você sabe que foi ela, se estava dormindo? Se você estava dormindo, como você sabe que foi ela? Mentirosa. 21. Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei-o morto
Mas, de manhã eu o examinei e constatei que não era o meu filho, que eu tinha dado à luz. Mentirosa mais uma vez. Porque uma hora ela entra em uma contradição e uma outra hora ela entra em outra contradição. Porque ela diz que viu a mulher pegar o menino. E depois ela diz que se levantou e pegou o menino para dar de mamar. E ela disse que o menino já estava morto. Mentira. Mentirosa. Verso 22. Então a outra mulher contradisse. Não é verdade, meu. Não é verdade. Meu filho é o que está vivo. E o teu filho é o que está morto. E a outra protestava, inconformada. E mentira, é mentira que ela falava. A verdadeira mãe. Teu filho é o que está morto, e o meu filho é este que vive. E assim elas se desentendiam diante do rei. Brigavam, discutiam, e o rei Salomão só ouvindo, para depois dar a sentença. Versículo 23. Então o rei sentenciou uma mulher. Exclama, meu filho é o que está vivo, e o teu é o que está morto. A outra mulher afirma, mentira, teu filho é o que está morto. Tu o mataste, e o meu filho é o que vive. Versículo 24. Ora, o rei Salomão falou, ora, trazei-me agora mesmo uma espada. Ordenou o rei, e trouxeram-lhe imediatamente uma espada afiada. Versículo 25. Ele prontamente determinou, cortai este menino vivo em duas partes, e dai metade a uma mulher e metade a outra mulher. Versículo 26. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou o meu senhor, ó meu senhor, que lhe seja dado um menino vivo, não o matem. Por misericórdia. Contudo, a outra dizia que ela não seja meu nem dela, que ele não seja meu nem desta mulher. Tampouco cortai-o ao meio. Versículo 27. Então o rei ordenou silêncio, silêncio, e deu seu veredito. Não mateis esta criança. Dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é a verdadeira mãe. Aleluia. Sabe por quê? Porque nenhuma mãe quer ver o seu filho morto, mesmo ela estando perto ou ela estando longe. Ou o seu filho estando perto ou ele estando longe. Nenhuma mãe quer ver seu filho morto. Quer ver ele vivo. E ela só pede o bem para os seus filhos. Versículo 28. E todo o Israel ouviu dizer do sábio veredito do rei Salomão, e passou a respeitá-lo
de todo o coração, pois constatou que a sabedoria divina operava em sua pessoa para julgar e fazer justiça. Aleluia. Assim é Deus. Ele só quer o bem do seu povo. Assim é Deus, Ele só quer as coisas boas para o seu povo e só dá as coisas boas para o seu povo. Ele não paga o mal com o mal. E aqui está escrito também, aleluia, glória a Deus, a sabedoria precisa ser valorizada. A sabedoria precisa ser valorizada. Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Aqui ele diz, provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria. Versículo 3. Para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Versículo 4. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Versículo 5. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentarão em muito seu entendimento. E quem tem discernimento obterá clara orientação. Versículo 6. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aleluia, glória a Deus. É por isso que o Senhor nosso Deus, ele diz, eu corrijo, eu castigo todos os que eu amo. Apocalipse 3, versículo do 17 ao 18 e o 19. Leiam lá que vocês vão entenderem. A sabedoria é o temor de Deus, para que o homem viva muito tempo na terra. E aqui ele diz, Deus criou a sabedoria e nela a vida. Provérbios capítulo 8, versículo 1 ao 36. A sabedoria clama o entendimento. Ergue a sua voz. Versículo 2. Sobre os montes mais elevados, juntos ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Versículo 3. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. A todos vós, homens, súplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Ele chama todos ao arrependimento, para que venham obedecer,
venham se arrepender e obedecer. Todos. Versículo 5. Entendei o encantos, a prudência e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Versículo 6. Ouve, pois, proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. Versículo 7. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Versículo 8. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Versículo 9. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas, para os que alcançam o conhecimento. Versículo 10. Recebi o meu ensino e não a prata. Preferi o conhecimento antes do ouro puro. Foi o que o rei Salomão preferiu, o conhecimento. Não preferiu riquezas, não pediu, mas o nosso papai, ele disse, não pedisse ouro e nem prata, mas eu te dou riqueza e honra e glória. Porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo o que se possa ambicionar. Absolutamente nada se comparar a ela. Versículo 12. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino, somente em Jesus de Nazaré. Versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Odiar o mal. Ele manda odiar o mal e não abraçar o mal. Rejeitar todos orgulho, arrogância, o mau compartimento e o falar perverso. Rejeitar todas essas práticas, porque não vem de Deus, vem do maligno. Não é sabedoria, é tolice. Versículo 14. Meu é o conselho sábio, a mim pertencem o entendimento e o poder. Versículo 15. Por meu entendimento os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Versículo 16. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Versículo 17. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Versículo 18. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Você só alcança todas essas coisas se obedecer ao Senhor nosso Deus. Versículo 19. Meu fruto é melhor que o ouro. Sim. Meu fruto é melhor que o ouro. Sim. E o ouro mais puro, o lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valoroso. Nada neste mundo aqui tem muito mais valor do que
a prudência, a sabedoria, o temor e a fidelidade e a honestidade e a bondade de Deus. Nada. Versículo 20. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça. Verso 21. Outorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Somente aos os que amam a Deus de verdade, de sinceramente, não de lábios, de coração, de mente, não de lábios. Verso 22. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo antes de existir a terra. A sabedoria já existia, o temor, a prudência já existia. Versículo 24. Nasci quando ainda nem havia abismo, quando não existiam fontes carregadas de água. Verso 25. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Oh, glória. Versículo 26. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira, as quais fez o mundo. Versículo 27. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, lá estava eu. Versículo 28. Quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, lá estava eu. Aleluia. Versículo 29. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assim assinalou as balizas dos alicerces da terra, lá estava eu, a sabedoria, o temor, a fidelidade. Estava lá eu, a obediência. Versículo 30. Então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Estava eu lá. Versículo 31. Regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Versículo 32. Agora, pois, filhos meus, ouve-me atentamente, porquanto muito felizes
serão os que guardarem os meus decretos. Versículo 33. Ouve o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites, não rejeites a minha instrução. Versículo 34. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Versículo 35. Portanto, toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Aleluia. Versículo 36. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Eita glória! Todos que desprezam a Deus e ao seu Filho se aproximam da morte. Mas os que aceitam o Messias chamado Cristo Jesus como seu único Salvador pessoal da sua vida, se aproxima de Deus, da vida eterna, e Deus se aproxima dele. Aleluia, glória a Deus. E aqui ainda tem mais. Provérbios 24, 3 e 6. Provérbios capítulo 24, versículo 3 e versículo 6. Aqui ele diz: construa a sua vida sobre a sabedoria e a prudência. Vamos lá. Provérbios 24, capítulo 24, Provérbios, versículo 3 ao 6. Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso. Um homem sábio é poderoso. E quem possui entendimento potencializa sua força. O 6, versículo 6. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Aleluia, glória a Deus. E aqui está escrito: alicerça a vida nos ensinamentos de Jesus e ser sábio. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27.
Aí aqui diz: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que constituiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram contra com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. O 26. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E aqui também está escrito: Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 31. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pular para o 31. A fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu pulei para que vocês venham a ler do versículo 18 ao 31. Para que vocês entendam. E aqui também está escrito: a verdadeira sabedoria produz boas ações. Tiago, capítulo 3, do 13 e o 18. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Quem o demonstre por seu bom proceder cotidiano mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Versículo 14. No entanto, se abrigais em vós, em vossos corações, invejas, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas.
17. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. 18. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Aleluia, glória a Deus. E agora todos vocês, meus queridos amados irmãos, nessa madrugada, fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.